pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula de História do Brasil. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com as revoltas nativistas e os movimentos emancipacionistas. Nós dividimos aqui as revoltas que acontecem no Brasil entre os séculos 17 e 18 em dois grupos. Um grupo de revoltas, as nativistas, de caráter local, com problemas específicos de cada uma das regiões onde essas revoltas aconteceram, e as revoltas emancipacionistas, mais ligadas à crise do absolutismo, à crise do antigo regime, que possui uma relação direta com a chamada filosofia das luzes, com o chamado iluminismo, tá certo? Então, bora entender separadamente estes dois grupos de revoltas. Primeiramente, as chamadas revoltas nativistas. Essas revoltas, elas eclodem no Brasil a partir do século XVII. E como eu já disse anteriormente, elas são revoltas de caráter local, há acontecimentos específicos das regiões onde elas aconteceram. E note que nós podemos detectar aqui um aspecto que pode ser considerado geral para todas essas revoltas. Esse aspecto seria geralmente ligado a problemas econômicos, a discordâncias entre a metrópole e a colônia. Geralmente essa relação ou esse estremecimento ele acontece porque a metrópole, como nós sabemos, Portugal, ela impõe medidas de caráter absolutista, de caráter controlador, que obedecem à ideia do pacto colonial sobre toda a colônia, sobre todo o Brasil. E durante o século XVII nós já teremos algumas revoltas acontecendo, e essas revoltas protestam geralmente contra esse caráter intervencionista por parte da metrópole portuguesa. A primeira revolta que nós vamos destacar aqui é a chamada Aclamação de Amador Bueno, que acontece em São Paulo. Simples de entender aqui. Se você notar o ano, 1641, a União Ibérica tinha acabado de terminar. Portugal começava a enfrentar problemas econômicos, como nós vimos em aulas anteriores. Então Portugal tenta retirar recursos de todos os lugares e que pode retirar esses recursos. E não seria diferente com São Paulo. Portugal tenta proibir que os bandeirantes paulistas escravizem indígenas. Por que Portugal faz isso? Porque não quer a escravização de indígenas, para que a escravização de africanos tenha um volume maior, e essa escravização de africanos gera muitos lucros para a metrópole, para a coroa portuguesa. Então você proíbe a escravização de indígenas no intuito de aumentar a escravização de africanos, que gerava muito mais renda. Então os bandeirantes paulistas eles vão aclamar um comerciante chamado Amador Bueno, de origem espanhola, como rei de São Paulo, inclusive. Mas nem o próprio Amador Bueno tem convicção de que ele quer ser rei, quer romper relações com a metrópole. Então, note que é uma revolta que não tem grande sustentação, mas já é uma insatisfação em relação a esse intervencionismo da metrópole. Vale destacar aqui também que os jesuítas serão utilizados para tentar, digamos assim, desestimular a escravização de indígenas em São Paulo. Inclusive os jesuítas serão expulsos pelos bandeirantes paulistas de São Paulo dentro desse cenário, tá? Mas a revolta não vai longe, não tem grande organização, logo não tem sucesso. Uma segunda revolta de caráter nativista que eu gostaria de destacar com vocês aqui, mais famosa do que a primeira, a revolta de Beekman, que acontece no Maranhão. Maranhão vive basicamente do que, gente? Maranhão, nesse período, século XVII, vive basicamente do comércio de drogas do sertão e de uma pequena pecuária, que também utilizava mão de obra indígena, escravizada, mão de obra escravizada dos indígenas. Século XVII, coroa portuguesa precisando de dinheiro, mais uma vez vai interferir por meio dos jesuítas, tentando conter a escravização desses indígenas,
para trazer mais escravizados africanos e ganhar dinheiro com isso. E também Portugal vai criar uma companhia de comércio no Maranhão, né? No intuito de controlar este comércio das drogas do sertão, a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão. Então, seria uma exclusividade desta companhia de comércio realizar a venda de produtos das drogas do sertão na região. Além disso, facilita a entrada de produtos vindos da Europa, que eram extremamente valorizados, e os produtos locais, né, as drogas do sertão, com preços totalmente depreciados. Isso gera uma insatisfação entre os fazendeiros da região, liderados por um cara chamado Manuel Bickmann, que se revoltam, né, contra esse, mais uma vez, intervencionismo metropolitano ligado a questões econômicas. Note que não existe um grande desejo de separação, existe um desejo de que a situação seja revista por parte de Portugal. Inclusive, o irmão do Manuel Bickmann, um cara chamado Thomas Bickmann, vai para Portugal e tenta negociar isso, evidenciando que não é lá um desejo gigantesco de separar o Maranhão do restante do Brasil que temos nesse momento, tá? Mas uma revolta resolvida sem grandes problemas por Portugal. Uma terceira revolta, a conhecida Guerra dos Emboabas, 1708-1709. Já entramos aqui então no cenário do século XVIII. Os bandeirantes haviam recebido a promessa desde muito cedo, no século XVII, da coroa portuguesa, de que se descobrissem ouro, né, em grande quantidade, eles seriam beneficiados no controle dessa região aurífera. Na prática, quando esse ouro é descoberto em grande quantidade, Portugal, a coroa portuguesa vai beneficiar os portugueses. Eles que vão acabar tendo o apoio metropolitano para controlar a região de onde era extraído esse ouro. Isso leva a um confronto entre os bandeirantes paulistas e os portugueses, né, disputando o controle da região das Minas Gerais. Ocorrem batalhas, né, a mais famosa delas, o Capão da Traição, onde cerca de 300 bandeirantes serão cercados, entregam as armas e mesmo assim são fuzilados, né, são assassinados, digamos assim. Muitos bandeirantes acabam migrando, né, para regiões como Tocantins e o Mato Grosso em busca de mais ouro que vão acabar encontrando, e a região mineradora, a região das Minas Gerais, acaba ficando potencialmente sob o controle dos portugueses. Mais uma vez, batendo na tecla, é uma questão econômica, né? Portugal tentando intervir na colônia para conseguir retirar da colônia o máximo que puder de recursos financeiros, ok? Uma próxima revolta é Guerra dos Mascates, que acontece mais uma vez no Nordeste brasileiro. O que temos aqui? Os comerciantes portugueses, eles tinham o monopólio do comércio em Recife, tá? A aristocracia, né, os caras que possuíam terra naquela região, eles, digamos assim, que estavam empobrecidos. Depois da descoberta de ouro na região das Minas Gerais, né, o polo de colonização ele acaba sendo deslocado para o Sudeste e o Nordeste vai ficando cada vez mais empobrecidos. Apesar de empobrecidos, os membros desta aristocracia rural, eles tinham na Câmara Municipal de Olinda, digamos assim, que um último foco de poder, porque eles controlavam politicamente a região. Mas os comerciantes do Recife, que tinham apoio da metrópole portuguesa, tinham um monopólio de comércio, conseguem, né, digamos assim, elevar o Recife à condição de vila, separando o Recife de Olinda, juridicamente, politicamente falando. E a partir desse momento, né, o próprio Recife consegue estabelecer, por exemplo, tarifas alfandegárias, tarifas para entrada de produtos nos portos locais. E isso leva a um confronto entre, né, estes membros do comércio ligados a Portugal e os grandes aristocratas de Olinda. Portugal vai acabar intervindo, vai acabar controlando este conflito sem grandes problemas, tá? Uma última revolta para a gente ver aqui das revoltas nativistas, a revolta de Filipe dos Santos,
né? Essa revolta ela eclode a partir do momento em que, em 1719, que Portugal proíbe a circulação do ouro em pó pelas Minas Gerais. Você estabelece as casas de fundição. Então, a partir de 1719, você encontrou o ouro, tem que levar até as casas de fundição, já é separado o quinto e o ouro ele é fundido, transformado em barra. Então, esse controle mais rígido, mais elaborado por parte da coroa portuguesa, leva, né, à insatisfação por parte dos locais, né, em Vila Rica, mais precisamente. Um dos principais líderes é um cara chamado Felipe dos Santos, e ele acaba sendo morto e esquartejado, né, assim como será lá na frente o nosso amigo Tiradentes. Note então que o aspecto econômico ele está presente na maior parte das revoltas. A gente tem que sempre lembrar que o Brasil é fundamental para a economia portuguesa. O Brasil será sempre o principal financiador, complementador da economia lá em Portugal. Então a metrópole tenta retirar daqui o máximo que puder de recursos financeiros. Mas eu vou destacar mais uma vez que estas chamadas revoltas nativistas, elas são revoltas de caráter local, que não tentam abranger, que não tentam colocar toda a colônia em jogo. São problemas pontuais que algumas regiões do país, do Brasil, vão ter em relação ao metrópole e vão acabar gerando essas revoltas que nós descrevemos anteriormente. Tá certo? Passemos agora então para as chamadas revoltas ou movimentos emancipacionistas. E aqui nós destacaremos dois movimentos bastante famosos, um mais ainda, né? A famosa Conjuração Mineira. Mas antes de entrar na Conjuração Mineira, que também é conhecida como Inconfidência Mineira, eu queria destacar alguns pontos importantes. Estes movimentos, eles acontecem no século XVIII. No século XVIII, o absolutismo, o antigo regime, está sendo contestado por um movimento filosófico que emergiu na Europa no século XVIII, principalmente na França, chamado Iluminismo, né? Os teóricos iluministas, os pensadores, questionavam o absolutismo politicamente, eles criticavam a ideia de um monarca ter um poder absoluto nas mãos, controlar os poderes executivo, legislativo e judiciário, criticavam o aspecto econômico, aquele intervencionismo estatal chamado mercantilismo, né? O Estado controlando, regulando preços, salários, tarifas alfandegárias. Nós já podemos dizer então que existe aí um princípio do chamado liberalismo econômico em jogo por parte dos iluministas, e estes caras também questionavam a estrutura social, já que clero e nobreza tinham uma série de privilégios, como por exemplo não pagar impostos, ocupar os principais cargos políticos. Isso não permitia que existisse um princípio de igualdade jurídica dentro das sociedades, e é o que os iluministas defendiam. Então, estes movimentos emancipacionistas, eles estarão diretamente ligados a essa corrente filosófica que nós teremos no século XVIII. Muitos filhos de grandes mineradores, por exemplo, vão para a Europa se formar em grandes universidades, têm contato com essas ideias chegam ao Brasil por meio de jornais, livros, né, que são trazidos para a sociedade mineradora. Lembre-se da nossa última aula, que eu falei que uma das grandes características da sociedade mineradora é a vida urbana, é o teatro, a circulação de ideias em cafés. Então, a vida intelectual é muito ativa na região das Minas Gerais, tá certo? A Inconfidência é de um período muito próximo à Revolução Francesa, tá? Eu prefiro usar o termo aqui conjuração, porque Inconfidência foi um termo cunhado pela coroa portuguesa para tratar daqueles que se rebelaram contra o poder da coroa. Então, o termo conjuração eu entendo como mais adequado para estes revoltosos da região das Minas Gerais. O que acontece aqui? Nós temos no século XVIII o reinado do José I, que nós vimos em outra aula.
O José I, para tentar superar um suposto atraso, um atraso, né, que existia em Portugal perante outras nações ou outras importantes nações europeias, nomeia o Marquês de Pombal o seu ministro. E o Marquês de Pombal vai tentar promover uma modernização de Portugal, né? Ele vai centralizar as ordens politicamente, vai tentar controlar melhor financeiramente a sua colônia. Marquês de Pombal vai tentar impulsionar a região Nordeste, criando companhias de comércio no Nordeste, no Norte, no Maranhão, tentando recuperar, né, aquela região que entrou em declínio econômico a partir da descoberta de ouro. Mas o principal foco das ações do Marquês de Pombal, ele vai se dar mesmo na região Sudeste, na região mineradora. O que acontece aqui? O Pombal, na ótica de aumentar a arrecadação, de tomar o controle da região, ele reviu alguns impostos. Por exemplo, o Pombal, ele acabou ou aboliu a captação que havia sido adotada anteriormente e retomou a cobrança de impostos por meio do quinto, né? 20% do ouro arrecadado deveria ser entregue para a colônia. Mas o Pombal, ele estabelece que toda a região mineradora, ela deveria pagar pelo menos 100 arrobas de ouro por ano para a coroa portuguesa como impostos. E caso essa quantia não chegasse a 100 arrobas, ficaria devendo esse imposto, e isso era cumulativo. Lembra que nós vimos que chegou a ser cobrada uma derrama lá nos anos 1760, né? Essa cobrança coercitiva feita pelo chamado Regimento dos Dragões, que foi criado para entrar na casa das pessoas e fazer essa cobrança coercitiva, chegou a acontecer, tá? Então, essa postura controladora, autoritária, absolutista por parte da coroa portuguesa não bate com as ideias iluministas que já circulavam pela colônia, né? Pela região mineradora. Então, digamos assim, que intelectuais da região mineradora começam a discutir essa situação e chegam à conclusão de que eles não poderiam tolerar estas imposições, né? Intelectuais, poetas, né? Personalidades de destaque que nós podemos listar aqui em Confidência Mineira. Tem alguns nomes aqui importantes, como Cláudio Manuel da Costa, Inácio José Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, né? São intelectuais da época. Padres, né? Como José de Oliveira Rolim, Carlos Corrêa de Toledo, Manuel Rodrigues da Costa, o Tiradentes, né? O José Joaquim da Silva Xavier, né? O famoso Tiradentes, que, digamos assim, vai ser um elo que vai ligar a elite intelectual às camadas mais simples nesse processo de Inconfidência Mineira. Começam a organizar um movimento para que no dia em que fosse declarada mais uma derrama, eles dessem um start nesse movimento que seria a Conjuração Mineira. Por que no dia em que fosse declarada a derrama? Porque a população estaria insatisfeita, compraria a ideia desta elite intelectual de se revoltar contra a coroa portuguesa. No projeto desses intelectuais estava criar uma república, estavam os ideais de liberdade, né? Uma coisa que vale a atenção, não existia consenso em relação à escravidão, eles não tocavam diretamente na ideia de acabar ou não com a escravidão, isso não é claro, tá? No processo de Inconfidência Mineira. Mas uma pessoa que tinha dívidas com não uma única pessoa, né? Um grupo de pessoas que deviam para a coroa portuguesa uma grande soma em impostos, o principal deles, um cara chamado Silvério dos Reis, delata o movimento e a coroa portuguesa não cobra a derrama para não existir um clamor popular e acaba mandando prender todos os envolvidos neste projeto de se revoltar contra a coroa portuguesa. Inicialmente são todos sentenciados à morte, mas alguns muito influentes conseguem recorrer, digamos assim, e diante do tribunal negam a participação no movimento e acabam sendo condenados ao degredo, né? São expulsos do Brasil, em sua maioria são enviados para regiões de colonização portuguesa na África. Tiradentes reafirma diante do tribunal a sua participação, protesta contra a coroa portuguesa
e vai acabar sendo enforcado e esquartejado, tendo seus restos mortais distribuídos pela região mineradora para servir de exemplo. Note mais uma coisa importante, que esse movimento, na época, ele não tem muito prestígio, digamos assim, ele não é conhecido por muitas pessoas, porque a coroa portuguesa foi habilidosa em não cobrar a derrama para não gerar clamor popular, e o movimento, digamos assim, que é controlado, os envolvidos são julgados, condenados, e a população não se intera, né, de maneira grandiosa com esse movimento. A Inconfidência ou a Conjuração, ela vai ganhar importância lá no período republicano, onde o Tiradentes também vai ganhar importância, né, como um personagem, como um herói nacional. Mas isso nós entenderemos um pouquinho da jogada que está por trás dos atos republicanos lá na frente, tá certo? Chegamos então ao nosso último movimento aqui, que vai ser a chamada Conjuração Baiana de 1798. Gostaria de chamar a atenção aqui para a ampla participação popular, tá certo? Diferente do que acontece na Conjuração Mineira. Aqui nós teremos até inicialmente uma participação da elite baiana num processo de conjuração, mas essa elite pula fora do movimento, digamos assim, a partir do momento em que os populares defendem a abolição. E como essa elite usa a mão de obra escravizada nas suas propriedades, ela se retira do movimento e a Conjuração Baiana ela acaba sendo um movimento predominantemente popular. Então já é uma coisa que chama a atenção aqui. E um movimento que defende a abolição também já é uma coisa que chama a atenção em relação à Conjuração Mineira. Por que as pessoas se revoltaram? Acontece o seguinte, nós vimos que o Nordeste entrou em declínio, né, de importância econômico depois da descoberta do ouro. Só que com a expulsão dos holandeses do Brasil, esses holandeses vão para a América Central produzir açúcar. Só que aqui, mais ou menos em 1791, cadê vocês aqui? O Haiti inicia um processo de emancipação. Os escravos haitianos iniciam um processo de emancipação que vai culminar na independência do Haiti. E digamos que isso gera uma desorganização do processo produtivo de açúcar na América Central. Os fazendeiros baianos fazem o que nesse cenário? Vem uma oportunidade em voltar a ganhar dinheiro com açúcar. Destroem as suas roças, as suas plantações de alimentos e passam a produzir açúcar. Isso gera uma crise alimentar terrível na Bahia. O preço dos alimentos sobe assustadoramente e a população começa a saquear lugares onde eram vendidos alimentos porque não consegue mais comprar. E a coroa portuguesa não faz nada, não interfere para resolver o problema. A coroa portuguesa só interfere para criar impostos, para criar sanções, para criar leis que favoreçam a metrópole. Tá? Então, este cenário em que a coroa portuguesa não faz nada para resolver o problema, mas é muito boa em cobrar impostos, vai se chocar com as ideias iluministas que também circulavam pela Bahia. Nós teremos aqui dois grupos de destaque no processo de conjuração baiana, os chamados Cavaleiros da Luz, um grupo de intelectuais que tem contato com as ideias iluministas, e os alfaiates, os populares. Note também que existe uma grande influência na conjuração baiana do governo jacobino na França, 1792-1795, e desta revolta de escravizados no Haiti. Tá? Então, os populares ganham estímulo para lutar aqui na Bahia. E a revolta eclode, né? Ela tem importância, mas ela vai ser violentamente reprimida. Lá na Conjuração Mineira, o Tiradentes morreu, né, por conta da sua participação. Aqui, na Conjuração Baiana, nós teremos a morte, por exemplo, de João de Deus, Manuel Faustino dos Santos Lira, Lucas Dantas de Amorim, Torres e Luiz Gonzaga das Virgens.
Por que tanta gente morreu, tanta gente foi enforcada? Porque era um movimento de origem popular, populares é que lideraram esse movimento, tá certo? Então nós temos aqui dois grandes movimentos ligados às ideias iluministas, a crise, né, do regime absolutista, do antigo regime na Europa. Isso chega às colônias também começam a protestar contra o poder, contra as influências destes regimes absolutistas sobre essas regiões de colonização, tá certo? Encerramos assim este aspecto das revoltas nativistas e movimentos emancipacionistas. Um abraço e até a próxima.